TV comunitária, Canal 6 da NET, cobrindo aqui no Ministério Público Federal o evento Dívida Histórica do Brasil por Verdade, Memória, Justiça e Reparação, e se refere a período que nós tivemos de exceção ditatorial, e conosco aqui Altair Vasconcelos, que também procura até hoje pelo seu irmão desaparecido político. Altair, como você vê e a importância de a gente... Hoje estamos cobrando o quê? Hoje estamos cobrando o cumprimento da sentença que até a presente data, embora tenha passado por todos os governos, até mesmo governos de esquerda, e posterior a isso, a gente hoje se encontra numa situação realmente caótica e, na verdade, o que a gente precisa é a resposta sobre a sentença, e a gente vem aqui exatamente cobrar a dívida que o Brasil tem para com os mortos desaparecidos políticos, não só do Araguaia, mas como de todo o Brasil. Essa sentença procura nos dar o direito de abrir os arquivos da ditadura, de condenar, apurar e condenar os culpados, os torturadores da época da ditadura. Enfim. No seu caso específico, você tem um irmão desaparecido, qual é o nome dele, quando foi? O meu irmão é Joel Vasconcelos, foi em 1971. Ele é desaparecido político desde então. Minha mãe procurou durante todos esses anos, e hoje já falecida, e como muitos aqui que hoje já não pode ter na presença aqui nesse ministério, e neste evento que de tamanha importância, onde se cobra atitudes do governo para o cumprimento desta sentença. De qualquer forma, o meu irmão foi localizado através da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, enfim, da Comissão da Verdade Nacional. É isso. Porém, a família jamais foi identificada, localizada, entrevistada por qualquer membro da Comissão da Verdade. Hoje aqui é mais uma forma de se cobrar também essa atitude, que embora já tenha se encerrado, a gente procura manter vivo essa situação. Então, o nome todo do seu irmão, Joel Vasconcelos Santos. Presente, né? Presente. Vitória Grabois, diretora também da direção colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Vitória Grabois, historiadora, eu peço que, por favor, explique para a gente hoje esse evento, Dívida Histórica do Brasil por Verdade, Memória, Justiça e Reparação, aqui no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O que estamos cobrando com relação aos governos brasileiros e como foi essa sentença da OEA? Bom, nós estamos cobrando do governo brasileiro, do Estado brasileiro mais precisamente, a abertura dos arquivos da ditadura militar, que a gente possa saber o que se passou nessa história recente do Brasil. Nós queremos saber quem matou cerca de 500 brasileiros, aonde eles foram enterrados, quais as circunstâncias das suas mortes, né? Isso, o Estado brasileiro tem uma dívida com os familiares de mortos e desaparecidos políticos, e também tem uma dívida com a sociedade brasileira. A gente precisa conhecer a nossa história. Por essa história nunca ter sido esclarecida, uma das razões hoje da violência no nosso país, e principalmente no Rio de Janeiro, é também porque nós não contamos essa história. Essa história nunca foi contada. E para que essa história seja contada, é preciso abrir os arquivos. E tem mais um caso especial, que é o caso dos mortos desaparecidos do Araguaia, que os familiares, que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro é competicionário junto com o CEGIL, é o Centro de Justiça Internacional, mais a Comissão de Mortos Esclarecidos de São Paulo, que entramos com uma ação que teve uma sentença favorável aos familiares em 2010.
E essa sentença dizia isso. Vários itens diziam. O que eu acho mais principal de toda essa sentença é que ela diz o seguinte: todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade e que são crimes inafiançáveis, né, que nunca apareceu a materialidade da morte, que as pessoas desapareceram, você não sabe como essas pessoas desapareceram, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E para elas serem responsabilizadas, elas precisam ser processadas. E o Brasil nunca processou um militar. Nunca um militar brasileiro foi processado. Então a importância aqui que a gente está pedindo é isso. Por exemplo, no caso específico da guerrilha do Araguaia, nesse momento, a minha fala, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre das buscas e da identificação. Existe na UNB, na Universidade de Brasília, 27 ossadas de pessoas que a gente não sabe se são guerrilheiros ou são moradores que foram retiradas das valas dos cemitérios. Nenhum governo, mas nenhum governo que sucedeu ao governo militar teve a coragem política de fazer esse mínimo, que é a identificação. Eu vou exigir também um banco de dados, um banco de DNA. Em 2006 foi criado o Banco de DNA em Brasília, que recolheu amostras de vários familiares, não só do Araguaia, do Brasil todo. Algumas mães ainda eram vivas e foi recolhido o material delas, material genético, para fazer para poder fazer o exame de DNA em todas as ossadas que até então nós conseguimos encontrar. Só que esse banco de DNA, ele nunca foi estruturado. A gente não sabe o que aconteceu. Então, esse é um dos pedidos. Então, esse pedido é esse. E nesse momento que a gente vive agora no Brasil, a gente tem que pedir o seguinte, que preserve primeiro toda a documentação que existe da comissão de anistia, da comissão de mortos desaparecidos políticos. Esse material precisa ser preservado e que essa comissão de direitos humanos preserve esse material, que preserve o banco de dados, que é muito incipiente, e que preserve essas ossadas que nós encontramos e que nunca identificamos. Isso é o mínimo que essa comissão pode fazer por nós nesse momento. Vitória Grabois, você tem, dentre outros familiares, né, 3 desaparecidos políticos. Quantos foram os guerrilheiros do Araguaia que hoje não se tem notícias, são desaparecidos? Alguns chegaram a ser identificados, né? Não, só foram identificados 2. Né? Maria Lúcia Petit, que foi identificada em 1996, que era uma menina de 21 anos, professora primária do estado de São Paulo, né, ainda no antigo tempo de professora primária, e um estudante do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, Bexon Gurjão Farias. E a terceira ossada, que nunca conseguiu ser identificada, que a gente presume ser de Francisco Manuel Chaves, que era um velho marinheiro que participou, que nasceu em 1907, se vivo fosse, teria cerca de 110 anos. Essa nunca foi identificada porque a gente nunca conheceu a família dele. Então, nesses anos todos, a guerrilha do Araguaia terminou em 1975, são 45 anos, e nunca só se identificaram 2. Isso tudo graças ao trabalho das famílias, porque o que o governo encontrou, ele nunca identificou, nunca nos disse. Nós não sabemos a identificação dessas pessoas. Os seus familiares, você poderia enumerar o nome deles? Meu pai, Maurício Grabois, comandante-chefe da guerrilha do Araguaia, meu irmão André Grabois e meu primeiro marido, Gilberto Olímpio Maria. Eu conheci também a sua falecida mãe, né, que buscou em vão a encontrar os restos mortais para que fosse sepultado finalmente, né, com toda a dignidade. Mas ela não conseguiu, né? Assim como todas as outras mães, muito poucas mães conseguiram enterrar os seus filhos, né? Ora, uma pergunta que eu faço também respeitosamente, parece que eles não tiveram dignidade nem com os próprios militares que morreram lá, que parece que tem também familiares que disseram isso, que nos levaram para lá e nem sequer os deles eles tiveram devido respeito e dignidade. Porque eles levaram os jovens, né,
pobres de 18 anos, colocaram na selva sem nenhum treinamento, também isso é uma indignidade, né? E aqueles que morreram, muitos nem, você tem razão, e muitos moradores da região também morreram. É que nunca se levantou isso. Eu que represento o grupo, vou nesses congressos internacionais da FEDEFAM, Federação Internacional dos Desaparecidos da América Latina. É uma vergonha o Brasil, um país desse tamanho, só 494 mortos desaparecidos, tem muito mais. É que nunca se identificou. O Brasil é o país mais atrasado em matéria de direitos humanos de toda a América Latina. Professora Vitória, eu não resisto a pedir da professora também um depoimento sobre outras forças, além do empresariado brasileiro, que patrocinou, que conspirou, por exemplo, o Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano e muitas empresas americanas, né? O Von Leysen, que era de uma empresa dinamarquesa, né, que assistia às torturas dentro da Operação Oban, né, a ESSO, a Ultragás, todas essas multinacionais, a Volkswagen, que dava os carros para eles, quer dizer, todos esses grandes empresários internacionais, essas grandes empresas, essas multinacionais, contribuíram, por isso que a gente hoje chama até ditadura empresarial militar, né, porque foram os grandes empresários que contribuíram para a repressão no Brasil, né? Para a tortura, a morte de milhares de brasileiros. O Instituto João Goulart tem, inclusive, informações de que o próprio departamento, o próprio governo americano... Sim, tem. Agora se descobriu no Departamento de Estado, atualmente, a troca de informações entre o Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Lincoln Gordon, agora eu lembrei de sobrenome, mas não lembrava do pé, Lincoln Gordon, que mandava informações diretamente para o Kennedy, para John Kennedy, tinha um telefone direto, eu li isso outro dia, todas as informações, assim, falava do Jango, falava mal a beça, dizia que o Jango era um cara fraco, que era um cara que não aguentava, eu já li vários depoimentos a esse respeito, e eles também têm essa, vamos dizer assim, eles adoravam desqualificar os brasileiros, né? Nós somos subdesenvolvidos, todo mundo é fraco, ninguém pensa, todo mundo é burro, né? Então, muitas dessas informações de intelectuais brasileiros, gente de renome no Brasil, eles desqualificavam a nossa sociedade, né? O nosso povo. Aqui conosco, Amparo Araújo, ela que é uma das sobreviventes militante política da ditadura civil ou empresarial militar. Amparo, qual a importância da gente continuar persistindo nessa luta por esclarecer como foi a verdade, onde estão enterrados os nossos mortos e quantos você conta assim de irmãos que nessa luta gloriosa deram a vida para que hoje tivéssemos essas liberdades, ainda que tênues, né, que nós vivemos. A importância é porque um país que não conhece sua história, não é? Ele não tem identidade. E não ter identidade você nunca vai ser uma nação, não é? Um país que não tem identidade nunca vai se transformar numa nação verdadeira que tenha respeito e dê dignidade a sua população, não é? Então me perdi. Você teve seu marido... eu fui militante da Ação Libertadora Nacional, vivi clandestina durante 10 anos e eu perdi meu irmão, que é desaparecido político, o Luiz Almeida Araújo, e eu sou viúva de Luiz José da Cunha, o comandante crioulo, que a gente resgatou as ossadas dele na vala de Perus, e através de um processo no Ministério Público Federal a gente conseguiu fazer o DNA dele em 2005, não é? E hoje ele está enterrado no cemitério Parque da Paz, em Recife, depois de uma luta muito grande para levar essas ossadas daqui de São Paulo para Recife e também de fazer a retificação do atestado de óbito dele, porque ele era um negro e ele estava no atestado de óbito assinado pelo famigerado médico torturador Aristibata e dava ele como uma pessoa branca quando ele era um negro. Muito obrigado
E aí, pela vida e pela paz? Tortura nunca mais. Obrigado. Cecília Coimbra, uma das dirigentes da direção colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, dispensa apresentações porque a professora é imensamente conhecida pelo Brasil, pela sua luta, pelo resgate aí da história. Cecília, hoje estamos aqui no Ministério Público Federal para mais um evento, né? Dívida histórica do Brasil por verdade, memória, justiça e reparação. Como você vê esse evento e a importância? Importantíssimo no momento terrível que a gente está atravessando. Que todos nós que passamos pelo golpe de 64, que passamos pelo AI-5, que está fazendo 50 anos agora, que passamos pelo terror de Estado, e nesse momento nós passamos por um momento terrível e difícil, e é fundamental esse encontro no sentido da gente apontar que a reparação não foi feita nesse país ainda. Teve passos muito tímidos, muito pouco elucidativos. Foi importante? Foi importante, mas queremos muito mais. Foi insuficiente para todo o sofrimento que os presos políticos tiveram, que os familiares de mortos desaparecidos continuam tendo até os dias de hoje. Então esse momento, que é um momento delicado, difícil, onde nós temos um fascista sendo eleito pela população brasileira, por grande parte da população brasileira, no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, nós temos uma pessoa que defende o extermínio, claro, daqueles que se colocam como perigosos para o sistema. É fundamental e é muito importante o apoio internacional. Então, essa visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, para nós resistentes, ontem e hoje, ela é importantíssima, porque nesse momento a solidariedade internacional, ela é muito importante. Cecília, fala um pouquinho o que essa corte decidiu e o que os governos, o Estado brasileiro não cumpriu até hoje. Olha, principalmente, tem vários casos. Tem o caso da guerrilha do Araguaia, que chegou à corte e até hoje o governo não cumpriu as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos com relação à questão do Araguaia. Foi, inclusive, na época que estava sendo julgado o caso na Costa Rica, o governo brasileiro apresentou o projeto da Comissão Nacional da Verdade. Posteriormente, o caso do cadete Lapoente, que nós fizemos junto, assim como a questão do Araguaia, fizemos juntos, que chegou à Comissão Interamericana e a comissão fez um acordo, conosco e com o governo brasileiro à época, e com a família do cadete Lapoente, que foi assassinado barbaramente durante treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras. Esse acordo foi feito durante o governo Dilma, com respaldo do Ministério do Exército, com respaldo das Forças Armadas, e hoje há um processo de um coronel de São Paulo solicitando que tudo isso seja revisto e que nós, inclusive a família Lapoente, paguemos gastos que foram feitos naquela época. Ou seja, hoje em dia, com relação a questões que nos envolvem diretamente, há outras questões, o caso Herzog, o caso Criolo, o caso do Bacuri, que serão apresentados aqui, mas desses dois casos, do guerrilha do Araguaia e do assassinato do cadete Márcio Lapoente, acordo esse feito com a comissão não chegou a ir para a corte, porque a comissão fez um acordo com o governo brasileiro, está sendo desqualificado hoje, está sendo negado. Nesse momento, no dia 17 de setembro, foi aceito uma solicitação de um coronel da reserva de São Paulo, que entrou em Brasília pela terceira vez, pedindo a anulação do acordo que foi feito através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso é um absurdo, isso é passar por cima dos tribunais internacionais de direitos humanos. Isso cria um precedente muito sério nesse país, no momento que a gente está vivendo uma intranquilidade grande, um terror que cada vez avança mais, onde movimentos sociais estão sendo perseguidos, e nós estamos perplexos diante da aceitação, inclusive, desse recurso desse coronel da reserva.
Ou seja, mas a resposta nossa é que nós jamais esqueceremos, a gente jamais, enquanto houver um sopro de vida, a gente estará dando combate à iniquidade, né? É isso aí, eu estou com 77 anos e continuamos juntos na luta. Parabéns, Cecília. Antes, durante, né? E até quando, não sei. Talvez até onde a gente tenha vida para isso. Parabéns, Cecília, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. Obrigado. Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, que se apresentou face a uma notificação para depor em São Paulo. E eu pediria, Ivo, que você desse melhores dados sobre isso, que eu mesmo possa aqui estar falando e não sei exatamente como ocorreu o falecimento do seu pai, né? Que era jornalista também. Por favor. Não, na realidade, os agentes do ICOD foram no dia 24 à noite na redação da TV Cultura para prender meu pai para prestar depoimentos, e os colegas de redação conseguiram negociar com os agentes do ICOD que ele se apresentasse voluntariamente no dia 25 pela manhã. O que ele fez? Ele se apresentou no DOICOD sábado, dia 25, por volta das 8h30 da manhã, e algumas horas mais tarde tinha falecido. O caso do seu pai e do Manuel Fiel Filho ocorreram quase sequencialmente e teve uma repercussão muito grande, nacional e internacional, né? Foi feito um ato público. E como eles explicaram o falecimento do seu pai? A ditadura à época criou a versão do suicídio, nos dois casos. E como a imprensa era censurada à época, a imprensa reportava a versão oficial do governo que ele havia se suicidado. Só que ele foi assassinado, inclusive ele, como judeu, ele foi enterrado no meio do cemitério judaico. Se ele tivesse se suicidado, ele teria que ser enterrado junto às paredes do cemitério, de acordo com a tradição judaica. Mas o rabino Henry Sobel, vendo o estado que o meu pai chegou, todo machucado e tal, conseguiu comprovar e ver que ele tinha sido brutalmente assassinado e, portanto, não tinha tirado sua própria vida, e deu o enterro que as pessoas dignas devem ter. Um dos comandantes da época foi destituído pelo Geisel, né? E que era um general já notório, né, em termos de linha dura, e foi um divisor de águas, na verdade. A ditadura sofre a partir desse momento. Eu acho que ela parte para a defensiva, ela que estava até então sendo uma iniciativa de operações, de repressão, com esse fato, né, do Manuel Fiel Filho e do Vladimir Herzog, a gente sente que, infelizmente, foi preciso ceifar vidas serem ceifadas para que a gente... eu só quero com isso dizer, que não foi em vão mortes como a que a gente está hoje, inclusive, apurando, né? Que até hoje não foram suficientemente esclarecidas. Então, o que você diria para outras famílias de desaparecidos políticos e de perseguidos que, de uma forma ou de outra, morreram em partes também, né, com suas carreiras? Bom, vamos entender, as coisas mudaram não foi porque meu pai morreu, o Manuel Fiel Filho morreu. As coisas mudaram porque a sociedade ficou indignada com essas mortes e outras mortes. E os familiares dessas vítimas, como a própria minha mãe, lutou por verdade e por justiça. Se essas pessoas tivessem sido assassinadas e a sociedade se permanecesse calada, a gente teria até hoje um governo ditatorial. Mas a sociedade se indignou frente a essas atrocidades e isso derrubou o governo militar, né? Então é marcado que a data do ato, na realidade, do ato ecumênico, no dia 31 de outubro, o 7º dia da morte do meu pai, foi o início da derrotada da ditadura daquela época. O comandante do 2º Exército que você cita, ele cai após a morte de Manuel Fiel Filho em fevereiro do ano seguinte. Qual o nome desse general? Eu acho que é Edilberto, se eu não me engano. Eu sou ruim para nomes, eu acho que é Edilberto, que é o nome dele, não tenho certeza. Mas isso é só fazer um Google, a gente descobre o nome. Mas enfim, novamente, assim, as mortes foram os grandes símbolos, mas o que derruba um regime, o que muda uma situação de uma sociedade é um movimento social. Então, se a gente ficar vendo as pessoas morrendo, por exemplo, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro ou de São Paulo e não fizer nada, elas vão continuar morrendo cada vez mais. Essas coisas só podem se reverter se a sociedade se indignar
e exigir mudanças, né? Senão a gente vai ficar assistindo isso daí de maneira indiferente. Se a população ficar indiferente, nada muda. As mudanças vêm de baixo, nunca vêm de cima. Por maiores que sejam as tragédias, tem que haver uma mobilização da sociedade. Um bom evento, né? Obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. TV Comunitária, Canal 6 da NET. Conosco aqui também o Procurador da República, Sérgio Suyama. Então, Sérgio, dívida histórica que o Brasil tem por verdade, memória, justiça e reparação, no que diz respeito a período que tivemos de um apagão constitucional, vamos assim falar, né? Ou seja, ditadura empresarial militar. Como você vê a importância deste ato público que aqui estamos realizando? Eu acho muito importante porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou 2 vezes o Brasil, né, a investigar e punir os crimes cometidos por agentes da ditadura militar. O Brasil ainda não fez a sua lição de casa na medida em que nós temos investigações, nós temos ações penais, mas nós não temos uma resposta da justiça, né, em relação a esses casos. A justiça, infelizmente, ela não tem reconhecido ali o dever do Brasil de cumprir a sentença da Corte e levar à responsabilização esses agentes da ditadura. Então, é muito importante que a comissão ouça isso hoje, né, dos vítimas, dos familiares, né, e do Ministério Público, no sentido dela poder, então, tomar as medidas adequadas em âmbito internacional. E no que diz respeito ao que a gente já tem de outros descumprimentos, não só em relação à OEA, como também mesmo em relação aos direitos humanos da ONU? Aí é uma longa lista, né? Nós temos o Brasil realmente ele não é um país que prima, né, pelo respeito aos direitos humanos, né? Seja os direitos humanos, né, mais básicos, como o direito à vida, à liberdade, seja os direitos sociais, né, a educação, saúde, moradia. Então, o Brasil está realmente uma situação muito ruim em termos, né, de ser um país respeitador dos direitos humanos. Isso é importante que a Comissão Americana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana, também constate. Paulo César Ribeiro, pesquisador de história e junto inclusive ao Museu da República aqui do Rio de Janeiro. Paulo César, como você vê da importância desse ato que estamos aqui tratando da dívida histórica que o Brasil tem por verdade, memória, justiça e reparação? Por que está sendo necessário a gente ainda cobrar o que ainda do Brasil? É muito importante esse evento que está acontecendo, provocado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, porque infelizmente no nosso país passamos por um processo de ditadura que durou 21 anos, entre 1964 e 1985, e os crimes cometidos contra as pessoas, violando gravemente os direitos humanos, ainda não foram reparados, ainda não foram sequer profundamente investigados. Milhões de pessoas foram roubadas, foram saqueadas, milhares de camponeses e indígenas foram mortos, centenas de jovens lutaram contra essa ditadura e foram torturados, assassinados, foram obrigados a se exilar ou foram banidos do território nacional e infelizmente até hoje nós não temos sequer responsável julgado e punido por essa violação dos direitos humanos. E isso aí incentiva a impunidade dos agentes que, trabalhando para o Estado, em vez de trabalhar para o povo, trabalham contra o povo, a serviço dos interesses de pequenas minorias que enriquecem cada vez mais. Ô Paulo César, você enquanto pesquisador, até que ponto o próprio governo americano e empresas multinacionais estiveram envolvidos no golpe de 64? O envolvimento de forças estrangeiras já se fazia sentir na criação do IPES, Instituto de Pesquisa Econômico e Social, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Então, muito antes de 1964, já desde 1962, havia denúncias sobre o golpe que seria dado no Brasil. José Guilherme dos Santos escreveu um livro que foi editado pela Civilização Brasileira, nos Cadernos do Povo, cujo título emblemático é Quem Dará o Golpe no Brasil? E efetivamente foi um golpe preparado, né, num conluio entre o empresariado,
parte das Forças Armadas e, infelizmente, também com a atuação muito presente das Forças Armadas de outros países, especialmente dos Estados Unidos da América do Norte. Muito obrigado, Paulo César. Vamos ao evento. Vamos. Eu queria começar, eu vou apenas citar algumas falas aqui de um artigo que eu escrevi, de uma companheira nossa do Tortura Nunca Mais, a Joana D'Arco, a professora Joana D'Arco Fernandes Ferraz, em que ela fala sobre a importância da questão da memória, né? Onde ela diz: escolher o que lembrar e o que esquecer é, antes de tudo, uma ação política. A memória não é algo dado a priori, mas construída por indivíduos e grupos, em função de preocupações pessoais e políticas do presente. Há sempre um jogo de forças entre memória e poder, entre lembrar, silenciar e esquecer, entre o que pode e deve ou não ser dito. Ao lado da memória, conduzida pelos torturadores e seus defensores, existem outras narrativas insurgentes que contemplam os que lutam e lutaram por uma sociedade que afirme a vida digna e igualitária. Nós tivemos, desde a lei da anistia, eu vou fazer um pequeno panorama tentando o mais sucintamente colocar, depois quem tiver interesse a gente tem essa matéria um pouco mais desenvolvida. Desde a lei da anistia, nós tivemos pactos e acordos que foram feitos, né, entre o Estado brasileiro, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Pactos esses que perduram até os dias de hoje. Pactos que foram feitos não só com setores militares, pactos que foram feitos principalmente com os grandes grupos econômico-financeiros que sustentaram a tortura, respaldaram a tortura e o terror de Estado e hoje ainda continuam presentes no cenário político brasileiro. Pensar um pouco isso é pensar, a partir da comissão da lei da anistia, como esses pactos foram se dando ao longo de todos os governos civis, a partir de 88 até os dias de hoje, né? Óbvio que eu não vou entrar, né, em todos esses detalhes, mas a gente sabe que desde a sanção da lei da anistia, ainda em pleno período da ditadura, já se questionava a posição do Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e de muitos outros companheiros de outros grupos de direitos humanos. Já questionávamos a visão hegemônica que a ela se deu, a interpretação hegemônica, ou seja, pelos chamados crimes conexos, todos aqueles que cometeram, em nome da segurança nacional, atos de terror, sequestros, prisões ilegais, torturas, estupros, assassinatos e ocultação de restos mortais, estariam anistiados. Nós nunca aceitamos essa interpretação. Nós queremos uma outra interpretação da lei da anistia. Não queremos outra lei da anistia, não. Essa interpretação foi feita pelos ideólogos e pelos juristas da ditadura. E muitos companheiros nossos já deram outra interpretação, né? Nós sabemos, e isso Fábio Conder Comparato, nosso grande aliado, já colocava, diversas ações da sociedade civil, de magistrados, de juristas e do próprio legislativo, intentaram remover essa dupla interpretação, sob o argumento de que crime conexo não se justifica, neste caso, uma vez que pela Constituição de 88, conexão é ligação de eventos da mesma natureza, e que a ação da sociedade contra o Estado não é da mesma natureza da ação do Estado sobre a sociedade. Ou seja, Estado e sociedade têm naturezas jurídicas diferentes. No entanto, nesses 39 anos de existência, o STF ignora até os dias de hoje este argumento. Estes mesmos acordos entre forças civis e militares vão estar presentes, como eu coloquei, a partir de 85, em todos os governos civis que nós tivemos até os dias de hoje. É nesse cenário de concessões mútuas, de acordos e pactos, que em 95 foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso a Lei 9.140/95.
em dezembro de 1995, onde o ônus da prova cabia aos familiares. De uma forma perversa, o Estado brasileiro colocava que, para dizer, né, que o companheiro nosso estava desaparecido, o ônus da prova cabia aos seus familiares. Esse terror implantado vem até os dias de hoje com relação aos familiares de nós desaparecidos, especialmente com relação aos desaparecidos políticos. Ou seja, o ônus da prova era colocado em nossas mãos e os arquivos da ditadura continuavam fechados a 7 chaves. Nós sabemos, isso é comum, todos aqui, né, sabem, que de todos os países latino-americanos que passaram por recentes ditaduras, no século passado, o Brasil é o mais atrasado nesse processo de reparação. Que ele apenas se inicia com a chamada Comissão Nacional da Verdade, a chamada Comissão do Possível. Em nome da governabilidade, nós vamos até a página 3. E isso desde o início, o Grupo Tortura Nunca Mais apontou. Desde a primeira versão modificada, e quando foi implantada a segunda versão, mais limitada ainda do que a primeira, né, nós já apontávamos o acordo, os acordos, os pactos que se faziam ali com relação aos militares e com relação aos grandes grupos econômicos financeiros que atuam ainda hoje no cenário brasileiro. 5 minutos, vamos terminar. Esse segundo projeto, a segunda versão da lei da Comissão Nacional da Verdade, estreitou ainda mais a margem da comissão. Vai lhe dar poderes diminutos, fixando um pequeno número de integrantes e colocando uma duração de apenas 2 anos, e o que é pior, apagando da história do Brasil o período da ditadura civil-militar. Ou seja, eles estendem de 46 a 88 o período em que eles irão investigar as violações de direitos humanos. Ou seja, o acordo foi tão bem feito que não existiu terror nesse país, não existiu ditadura nesse país. Existiu período de violação de direitos humanos, de 46 a 88. Isso é vergonhoso para a memória deste país. Além disso, em 2014, ao término dos seus trabalhos, a comissão não teve autonomia para exigir que o Estado brasileiro investigasse as responsabilidades pelas atrocidades cometidas e enviasse as devidas conclusões às autoridades competentes. E para culminar, a publicização de suas conclusões foi parcial, pois ficou sob a anuência do depoente a possibilidade de esclarecer e de permitir que este passado fosse trazido para a sociedade. Manteve-se o sigilo sobre alguns depoimentos e outros sequer chegaram ao conhecimento da sociedade. Não se soube o nome de todos aqueles que foram depor. Os trabalhos terminaram e os arquivos que não tiveram autorização de serem publicizados não foram disponibilizados até os dias de hoje. Ficarão guardados eternamente? É a pergunta que nós nos fazemos. Ou seja, continuamos guardando sigilo, produzindo segredo sobre aquele passado de terror, mantém-se a censura da ditadura, continuamos produzindo esquecimento. Os acordos e pactos continuam vigorando. Entretanto, pequenas brechas, mesmo consentidas, conseguimos abrir. Como afirma Edson Teles, filho da nossa grande companheira Amelinha Teles e do nosso César Teles em memória, ele diz o seguinte em um de seus livros chamado O Abismo da História, ao avaliar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e de comissões de verdade, algumas comissões de verdade locais. A avaliação que se extrai, quero terminar com a fala de Edson, em homenagem à Amelinha, a avaliação que se extrai é de que certo projeto político autoritário permanece atuante e segue ainda mais fortalecido. Quanto mais se caminha em direção à reconstrução desse passado, mais corroboramos com o esquecimento de seus profundos significados,
ao se apresentar uma história morta e sem corpo. Sim, de certo modo, é o que se fortaleceu ao revisitar a história como se ela se encontrasse em um passado que não nos pertence mais, a não ser como herança maldita com a qual a democracia busca romper. E terminando, eu quero homenagear, não fui da LN, mas eu quero homenagear Carlos Marighella. O Marighella dizia o seguinte, muito bastante Marighella: é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Há muito ainda para dizer, há muito ainda para contar. Aqui não entrar na chantagem do possível, fecha aspas, minha fala fechando. Aqui não entrar na chantagem do possível em nome de uma dita governabilidade democrática. E mais do que nunca hoje, nós temos que estar unidos e não ficar pedindo migalhas ao Estado. Nós temos que ter força suficiente para, nesse período de terror que se aproxima, termos a ousadia de não nos calar, porque temos ainda muito para contar. Obrigado. Eu me chamo Sabrina Keller Correia, eu sou sobrinha de Maria Célia Correia e Almo Correia e Delma Regina Cordeiro Correia, guerrilheiros do Araguaia desaparecidos. E dentro do contexto de memória e verdade, eu venho aqui fazer uma denúncia e protestar por completo repúdio ao conteúdo do livro Borboletas e Lobisomens, Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia, de autoria de Hugo Studart, um jornalista, suposto historiador, e esse livro é baseado na tese de doutorado chamada Em Algum Lugar das Selvas Amazônicas, As Memórias dos Guerrilheiros do Araguaia. Esse livro, ele apresenta uma clara defesa do ponto de vista dos militares, ele traz inúmeros trechos nos quais ele tenta humanizar o comportamento dos militares e tenta denegrir, desqualificar os guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia. Em passagem do livro, ele relata romance entre as mulheres, as guerrilheiras do Araguaia e os militares, e chega ao absurdo de mascarar estupros como se fossem relacionamentos românticos. Ele ensinou também que o relacionamento entre os guerrilheiros era promíscuo, dada a relação entre homens e mulheres existentes na guerrilha do Araguaia. Ainda baseado em depoimentos orais dos militares, o autor afirma sem nenhuma comprovação que 7 desses guerrilheiros, Hélio Luiz Navarro Magalhães, Luiz René Silveira e Silva, Antônio de Pádua Costa, Luiz Augusta Garlipe, Tobias Pereira Júnior, Marcos José de Lima e minha tia Maria Célia Correia teriam feito acordo de colaboração com os militares, integraram um programa de proteção a testemunhas e passaram a viver com novas identidades. Ou seja, acusam de serem delatores e desertores. Em nenhum momento do livro ele menciona o nome dos militares envolvidos, suas fontes ou comprova nenhuma dessas alegações. Na seção de agradecimentos do livro, ele menciona ter obtido acesso aos arquivos secretos do extinto Serviço Nacional de Informações, o SNI, bem como aos arquivos de serviço de inteligência militar, por autorização do ministro da Defesa à época, Nelson Jobim. Documentos estes que até o momento nem a comissão, nem os familiares de mortos e desaparecidos políticos tiveram acesso, apesar de determinação nesse sentido, em sentença proferida pela Corte. Importante denunciar também que o autor foi indicado pela Universidade de Brasília como pesquisador por decreto do Ministério da Defesa para atuar como observador independente do Comitê Interinstitucional de Supervisão das Atividades do Grupo de Trabalho, criado pelo Ministério da Defesa, que busca localizar e identificar os corpos dos guerrilheiros na região do Araguaia. Ou seja, ele se utilizou de verbas e diárias destinadas ao grupo de trabalho para coletar informações e se beneficiar pessoalmente, desviando totalmente o sentido e objetivo do trabalho do grupo e ainda utilizando essas informações para denegrir a imagem dos guerrilheiros. Diante da evidência de que o autor possui dados acerca desses militares, torturadores, assassinos, estupradores, sequestradores, relatados no seu livro, bem como informações privilegiadas e relevantes para a memória e história da guerrilha do Araguaia, e diante de que o governo foi condenado
a apresentar os arquivos que contêm essas informações, que contêm os fatos, os relatos. Nós viemos aqui denunciar esse suposto historiador, Hugo Studart, para que tanto a comissão quanto os demais órgãos internacionais de direitos humanos intervenham para que os familiares e também a comissão possam ter acesso a esses documentos e, de alguma forma, ter alguma informação sobre o paradeiro dos seus familiares. Eu acho importante fazer aqui também uma reflexão sobre o momento de lançamento desse livro. A tese que ele escreveu foi publicada em 2015 e esse livro ele foi lançado agora em 2018. Ele foi lançado primeiro em Brasília, depois no Rio de Janeiro, creio eu, em setembro, e em pleno processo eleitoral. E fica o questionamento do motivo dele estar sendo lançado agora, né? Porque nós temos aí um governo de extrema-direita que nomeia inúmeros militares para compor este governo, e o livro desse senhor claramente tenta justificar o comportamento dos militares e tenta denegrir a imagem dos guerrilheiros. Era isso que eu queria dizer. Obrigada a todos. Estava há pouco conversando com um dos nossos companheiros aqui, dizendo, e ele dizia que a morte do meu pai e de outras pessoas, como o metalúrgico, fugiu o nome do Fialfilho, desculpa, o Manuel Fialfilho, ajudaram a mudar esse país. Eu tendo a discordar. O que mudou esse país foi a luta da sociedade, das suas viúvas, em busca da verdade e da justiça. Meu pai, Fialfilho, Paiva e vários outros, tipo Marighella, foram vítimas de uma força brutal, de uma brutalidade, de uma coisa não humana. Muitas vezes, e acho que essa é uma das questões mais graves que a gente tem nesse trabalho que a gente faz, nessa luta que a gente tem ao longo desses anos, não damos o verdadeiro reconhecimento àquelas pessoas, àqueles protagonistas que estão por detrás dessa luta. E o verdadeiro protagonista dessa luta são as companheiras das vítimas da ditadura, como Clarice Exódio, Suzu Ângelo, Eunice Paiva, Teresa Fialfilho, Elizabeth Teixeira, Crimeia, Ana Dias, Elzita Santa Cruz, Clara Chafe, Esmeraldina Carvalho Cunha, Carolina Ivaptil, que é uma viúva indígena, Genivalda Melo Silva e muitas outras. O próprio Instituto Vladimir Herzog está organizando uma biografia de mais de 70 heroínas dessa história. O meu discurso, na realidade, está nesse papel, acho que eu já adiantei algumas partes, mas fundamentalmente, primeiro foi falado sobre a questão da memória. Eu estive no evento de hoje, estive no evento de ontem e de hoje, e ouvi falar da questão da memória. Vamos lembrar que na sentença de Vladimir Herzog, proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte não deferiu o nosso pedido nessa questão da memória, atestando que o Estado brasileiro já dá conta da questão de memória, né? A sentença da Corte fala sobre reparação financeira, sobre a questão da busca de justiça e a questão de uma política pública como o pedido de perdão do Estado brasileiro com a presença das Forças Armadas. Mas no capítulo de memória houve um entendimento da Corte que essa questão está bem resolvida no Brasil. Eu falei o nome de 10 companheiras aqui, desafio quem as conhecem, eu mesmo não as conheço, estamos buscando conhecer essas pessoas. Então o que eu queria fazer no tempo que eu tenho, que eu já não sei quanto que é, mais 7 minutos, falar fundamentalmente que eu acho que a estratégia que nós temos usado na luta por justiça e por verdade no Brasil não está dando certo. O Brasil não é Argentina, o Brasil não é Chile, o Brasil não é Uruguai, o Brasil não é Paraguai. Nesse país não houve um processo de ruptura, houve um processo de continuidade, um processo de transição que nunca nunca olhou o seu passado. O Coiso, me desculpem, mas eu vou falar o Coiso, recém-eleito, em desrespeito, sim, porque ele me desrespeita, então eu me julgo que tenho legitimidade para desrespeitá-lo, diz que devemos virar a página dessa história. Esse é um ponto que eu concordo com ele, devemos virar a página dessa história, porém antes vamos escrevê-la. Essa página não foi escrita.
porque as pessoas já disseram muita coisa e não vale a pena repetir, porque o tempo é pouco para todo mundo. Então, a única coisa que eu queria completar a fala do Ivo é que esse povo não é que votou, fez a escolha contra os direitos humanos, quer dizer, em desrespeito dos direitos humanos, em chamamento dos militares como sendo uma possibilidade de ser a salvação desse país, porque é ignorante ou sei lá o quê. Eles fizeram isso porque o que faltou nesse país foi a memória. Quer dizer, a história não foi contada. E se a história não é contada, se a verdade não vem explicitamente evocada, as pessoas não podem criar quer dizer, ter uma memória. Vai ter memória de quê? Então, eu acho que o caso da sentença do Vladimir Herzog foi muito importante porque um pouco antes desse momento que a gente está vivendo, ela deu assim, um sinal, ela deu uma força, ela empurrou a sociedade, quer dizer, o país, de qualquer maneira, ter a preocupação, ter a ideia de que alguém lembrou o que aconteceu e alguém julgou e alguém condenou. Teve um tribunal que condenou. Então, o Eduardo, eu sou a companheira do Eduardo, o Eduardo foi assassinado depois de 109 dias de tortura. Muita gente conhece a história dele e, obviamente, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o CEGIL e de ter, assim, a possibilidade de abrir esse processo para que me fosse dado o direito à justiça. O direito à justiça que teria sido uma obrigação do Estado, e não me deu. Eles levam com a lei de anistia a reparação, mas a reparação sozinha não serve, porque ela não reconstrói a responsabilidade coletiva dos fatos, das barbáries que aconteceram. Então, hoje nós estamos numa condição em que é preciso ter respostas muito imediatas, muito duras, em relação aos direitos humanos, as violações, as pendências que tem na comissão, porque é a única forma de poder tentar segurar um pouco a barbárie que está aqui, se apresentando na nossa frente e verá rapidamente colocada nas pautas do governo. E eu queria ratificar, né, algumas questões que foram colocadas aqui, porque entendo que são muito importantes e são necessárias que a gente reafirme, né, alguns pontos. O primeiro ponto é em relação à Comissão Nacional da Verdade. Nós entendemos, no Grupo Tortura Nunca Mais, que a Comissão, além das falas da Cecília e além das falas da Vitória, que a Comissão Nacional da Verdade, ela poderia ter concluído os trabalhos de forma um pouco mais contundente em relação à forma como ela fez. Ou seja, né, ela poderia ter pelo menos questionado a Lei de Segurança Nacional, pelo menos colocado em público a sua crítica a uma lei da ditadura que permanece em voga no Brasil. Isso é uma questão para a gente muito importante. O segundo ponto
é que ela também poderia ter colocado de forma mais contundente a relação autoritária no Brasil que se dá entre civis e militares, e hoje a gente tem muito reflexo em relação disso, né, negativo em relação a isso, porque aqui no Brasil tem uma hierarquia, uma precedência do militar sobre o civil. Então, eu acho que esse é o segundo ponto que a Comissão da Verdade também negligenciou no seu relatório. O terceiro ponto é em relação aos desaparecidos políticos, né? O atestado de óbito é um atestado que foi dado, né, na década de 90, é um atestado que serve apenas no âmbito civil, né? Mas em relação ao âmbito jurídico, a Comissão Nacional da Verdade também não reafirmou essa necessidade. E por fim, eu reforço aqui o que a Antônia falou sobre a importância de que se reescreva nos livros de história o que foi de fato a ditadura. Tenho 2 filhos adolescentes e eles entendem que a ditadura foi boa até certo ponto, que o milagre econômico foi bom até certo ponto no país. Então, assim, eu vejo em casa, né, que essa história não foi vista como deve ser vista.